Então vamos no versículo 24. Nós estamos no Salmo 118 e vamos agora para o versículo 24, um dos versículos mais conhecidos desse salmo. As pessoas leem muito esse versículo sem entender o contexto, como acontece sempre, né? Eu já falei isso várias vezes. Nós não podemos ler um verso da Bíblia desprezando a história que tem em volta daquele verso. Texto sem contexto, no mínimo, fica com o entendimento enfraquecido. No mínimo, né? A gente chega ao máximo do texto sem contexto ser pretexto para a heresia, né? Se forma um entendimento errado e se ensina errado. E o ensinamento bíblico errado é uma heresia, né? É uma coisa contrária a Deus. Então, vamos lembrar do contexto do Salmo 118. O salmista vinha passando por uma grande luta. Você vê que ele estava no meio de uma batalha e ele clama a Deus, ele invoca com todas as suas forças e recebe o livramento. Então, ele é extremamente grato, ele ama a Deus, coloca suas palavras ali em forma de devoção a Ele, porque humanamente ele não poderia vencer aquela guerra, né? Ele reconhece que por ele mesmo ele não venceria, mas a ação de Deus na vida dele trouxe a vitória. Então, ele vai falar aqui sobre esse dia, ou seja, era um dia de dor, não era um dia fácil de ser vivido, porque é muito bom quando você acorda e vai para o seu dia e o dia está perfeito, é um dia maravilhoso, você não tem nenhuma dor, você dormiu bem, você tem tudo favorável, aí você, louvado seja o teu nome, por todas essas coisas que o Senhor tem me dado, é muito fácil, mas vamos lembrar do contexto, não era esse o caso. Naquele dia, o salmista teve uma guerra, ele teve uma grande batalha. Tudo leva a crer, inclusive, que era uma batalha militar. Ou seja, ele foi realmente para um campo de guerra. E os inimigos eram tantos, que nós lemos aqui na meditação passada, que eles estiveram cercados, né? O salmista e alguém que estava com ele, o exército, não sei, eles se viram cercados por pessoas que eram como abelhas, né? Nós falamos na meditação anterior que as abelhas têm essa tendência, elas cercam, e para deixar a pessoa que está ali sendo vítima daquele ataque completamente encurralada. E as abelhas vão ferir, e o ferimento é doído e pode levar à morte. Lembra que nós comentamos sobre isso? Então, mas aí você vê o versículo 24, se nós lermos só ele, parece que o salmista acordou num dia ensolarado, um dia que ele está muito bem, e ele vai falar, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando as coisas estão bem, como é bom falar isso? Mas e aí, quando você está sendo injustiçado, quando você tem um problema de saúde, sofre uma perda, falar isso num dia que você precisa sepultar uma pessoa querida, este é o dia que fez o Senhor, porque Deus fez todos os dias. Os dias, né, nós falamos assim, a minha vida, os meus dias, não são os meus dias, o tempo não é meu. Aliás, tem um salmo que eu amo, que é o Salmo 31, versículo 15. Os tempos são tempos do Senhor, que em algumas traduções diz, os dias são os dias do Senhor. Ou seja, nós não podemos chegar e dizer assim, eu tenho essa vida, eu tenho tantos anos. Não. Todo tempo é tempo do Senhor. Todos os dias pertencem a Ele. Quando nós vemos, por exemplo, vamos fazer a Semana Santa. Só uma Semana Santa? Todos os dias são santos. Nós não podemos... A gente olha e fala, uau, eles estão fazendo uma semana para se dedicar a Deus. Errado nesse entendimento. Para eles e para nós, muitas vezes dedicamos um dia da semana. Um dia é santo. Não, todos os dias são santos. Todos os dias pertencem ao Senhor, foram criados
por Ele e para Ele. E Ele nos dá de presente. E aí, se levantar, mesmo num dia de dor, e falar, este é o dia. Ou seja, um dia de cada vez, outro entendimento. Você pode ter já vivido 40 dias e pensar, poxa, 40 dias, esse é mais um dia da minha vida. Não é mais um. O artigo aqui não é um. O artigo é qual? O dia. Então, isso mostra o quanto é especial cada dia. Porque passado nós não temos e futuro também não. Então, o que nós temos? Que Deus nos deu. Nós temos assim, porque Ele deu. Não é porque é nosso. Porque os tempos são tempos do Senhor. Então, o dia significa você tem hoje, viva hoje, foque no hoje, sirva a Deus hoje, honre-o com a sua vida hoje, porque você tem e recebeu como presente, como dádiva, o dia de hoje. Isso muda tudo, gente, porque nós vamos, por exemplo, nós já nos levantamos, já agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui, nós estamos na meditação, mas ainda faltam muitas horas do nosso dia. Como é que nós vamos viver esse dia? Porque o objetivo aqui é entender que o tempo é de Deus, né? Então não é meu. Quando eu lido com algo que não pertence a mim, eu lido com muito mais responsabilidade. Porque uma coisa é eu entender que esse iPad aqui é meu. Então, eu posso, de repente, resolver guardar ele no carro, trancar a porta e sair e deixar o carro na rua. Eu assumi o risco que ele pode ser roubado, não é? Mas ele é meu. Então, o prejuízo vai ser meu, né? Mas quando eu uso um equipamento de uma outra pessoa, se eu deixo num local que corre risco, o risco não é só meu. Eu estou levando aquele risco para aquela pessoa, porque não pertence a mim, não é? E aquela pessoa, ao ser defraudada do seu bem, ela pode reagir da forma como ela quiser, porque é dela, né? Ela pode exigir de mim o que ela quiser, porque aquele equipamento não pertence a mim. Então, se nós entendermos o nosso tempo, a nossa vida, entre aspas, isso que a gente tem como algo que não é nosso, que é de Deus e que deve ser usado para servi-lo, para honrá-lo, isso muda completamente. Isso faz com que cada uma olhe para o dia de hoje e pense assim, como é que eu vou aproveitar esse tempo? Porque eu vou dar conta a Deus de todos os dias. Porque este é o dia do Senhor, não é meu, é do Senhor. Não é? Não pertence a mim. A vida não pertence a nós. Por isso que a autodestruição, atentar contra a própria vida é algo terrível. Porque a vida não é sua, a vida não é nossa. Nós não temos direito de tirá-la, nós não temos direito de lidar nem com esse corpo de qualquer maneira. Quando fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, pertence a Ele. Foi feito por Ele e aquele que o destruir vai ter que dar conta a Deus pelo que fez. Quantas coisas podem levar o corpo à destruição? Não dormir corretamente, não se alimentar corretamente, não se exercitar. Olha só, né? Então nós temos que responder a esses privilégios que nós temos, todas nós temos privilégios, né? Nós recebemos, por exemplo, todas aqui são casadas, todas receberam, né, um marido para cuidar, para auxiliar. É um privilégio, vai ter que dar conta do privilégio. E quanto maior é o privilégio, maior é a responsabilidade em responder. Maior é a consideração que se deve ter com Deus. Então vamos primeiro entender que o dia não é nosso, é do Senhor. Então essa sexta agora não pertence nem a mim nem a você, pertence a Deus, né? Aí a gente pode pensar assim, mas Deus tem um dia específico para ser louvado, né? Tem um dia que Ele escolheu. Há esse entendimento nas Escrituras desde o início, desde
Vamos tentar falar sobre isso rapidinho, né? Há esse entendimento nos 10 mandamentos já com respeito ao sábado, né? Quando Deus disse, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E o descanso ali não era descanso do trabalho necessariamente. Era um dia para se voltar para Deus, para a palavra dele, para si mesmo, para o seu interior, para que o homem tivesse tempo para refletir mais na sua vida espiritual, na sua condição, para que ele estivesse em família, para que ele entendesse de uma forma melhor as dádivas de Deus e desfrutasse disso, né? O sábado é a pessoa de Jesus. Jesus é o nosso descanso. Quando nós meditamos no sábado, nós entendemos claramente que o sábado não se trata apenas de uma marcação no calendário, porque a semana foi definida em dias e esse dia aqui especificamente eu vou me dedicar às coisas de Deus. Os outros 6 dias eu vivo da forma como eu quero. Esses dias não são dias do Senhor, não. Todos os dias são dias do Senhor. Mas tem um dia, porque Deus é didático, tem um dia que Ele separou e Ele disse, nesse dia vocês vão viver assim. Ele ensinou, né, como deveria viver. Eu acho muito interessante quando os religiosos começam a repreender o Senhor Jesus por causa do sábado. Eu não sei se vocês já repararam nisso, porque os escribas e os fariseus começaram a andar atrás de Jesus para tentar incriminá-lo, achar falta nele. E uma das coisas que eles mais falavam era como Jesus guardava o sábado. Agora, como pode homens pecadores ensinar o Criador como é que se deve... Ele era o próprio sábado. Ele era o descanso. Sabe como... É uma coisa tão estúpida, aquelas coisas que a gente... Você já passou por uma situação que você vê e fala assim, mas isso é tão... É fruto de uma ignorância tão grande, de uma falta de entendimento, de uma cegueira espiritual. Como essa pessoa é capaz de pensar isso, ou fazer isso, aquilo, né? É o que eu percebo em muitas situações dos religiosos, mas principalmente na questão do sábado. Ah, mas por que vocês não guardam o sábado? Porque o Senhor curou no sábado. Porque o Senhor deixou os discípulos colherem as espigas no sábado e comerem. Tipo assim, o sábado não foi feito para passar fome. O sábado não foi feito para você ser negligente, insensível e ver as pessoas sofrendo e você só olhar para si. Esse não era o conceito. O dia do Senhor é o dia que você mais se volta para Ele e entende o propósito que é servi-lo com a sua própria vida. Ele trouxe um dia à parte, nos deu de presente, porque nós precisamos ter essa contemplação. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Eu acho que é 2 Coríntios 3, se eu não me engano. Não sei mais o versículo, né? Que ele nos convida à contemplação. Por quê? A contemplar a glória de Deus. Porque quando nós contemplamos a Deus, além do nosso entendimento ser desbloqueado, nós entendemos o objetivo, o propósito das coisas. Enquanto não houver contemplação, nós ficamos perdidos. Nós ficamos como os religiosos. Eles passaram a maior, sabe, a coisa mais absurda. Eles foram aqueles que fizeram contra Jesus os maiores, tiveram as piores atitudes, a maior ignorância, sabe, atitudes assim completamente ignorantes. Estavam cegos, né? Não que hoje as pessoas não façam as mesmas coisas, nós fazemos também, né? Só que o pecado deles ficou aqui registrado nas Escrituras e a gente fala hoje, né? Mas não que os nossos pecados sejam melhores, diferentes, né? É a mesma coisa. Só que você para e analisa, será que nós também, em muitos momentos, não ficamos assim, querendo ensinar a Deus do que Ele deve fazer? Porque, olha, eles estavam falando com o próprio sábado significa. Às vezes a gente fala Shabat. Shabat é sábado? Não, Shabat é descanso. Né? Parece que é sábado.
Quando você vai em Israel e que você, amanhã é Shabat, você entende, então amanhã é sábado. Não. O sábado, o significado é o dia do descanso, né? Só que em Jesus esse dia se cumpriu, porque ele era o descanso. E desde os primeiros cristãos, o entendimento desse dia passou para o domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição. Então Jesus poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele ressuscitou no domingo, né? Os primeiros cristãos entenderam que aquele era um dia para ser usado de forma separada, e eles começaram a fazer o partir do pão, que era a Santa Ceia, aos domingos. E você vê que João teve na ilha de Pátimo, ele fala, estava eu no dia do Senhor, ou seja, no primeiro dia da semana. Os primeiros cristãos não ousavam não dedicar esse primeiro dia a Deus, porque eles entendiam isso. Esse é o dia que nós devemos dedicar exclusivamente a Deus, para que, através desse um dia, nós venhamos refletir e aprender como é que se vive os outros 6 dias. Porque nós daremos conta desse dia do Senhor e de todos os outros dias, que também são dias do Senhor. Mas o ser humano perdeu a conexão com Deus. Nós estamos numa sociedade secular e o homem pensa que todos os dias são dias para ele, não é? São dias para ele fazer a sua própria vontade. Ele vai trabalhar, ele vai se divertir, ele vai se exercitar, ele vai aproveitar da forma como ele acha. Ele perdeu a conexão com Deus. E sem conexão com Deus, né, porque o homem perdido nos seus pecados é um ser que vai fazer coisas horríveis. Né? A natureza humana tem essa tendência de se desviar para o que é pior possível. E aí, com a conexão em um único dia já é pouco, você tem que ter conexão todos os dias. Imagina uma sociedade que vive anos completamente desconectada de Deus. Né? Então nós somos criados para ser como um ser que precisa de uma tomada, que a energia dele está naquela tomada. Sem a energia ele não faz nada. É o carro sem a gasolina. Ele pode ser pode ser um Porsche. Ele pode ter o motor mais potente, sem gasolina ele vai em algum lugar? Você pode comprar um telemóvel de última geração, o mais novo, mais moderno, sem energia, sem estar carregado. Não funciona. Assim é o ser humano sem essa conexão com Deus. Mas o diabo fez o quê? Apagou da mente das pessoas essa ideia de buscar a Deus, de se dedicar a Ele, pelo menos no domingo, um dia da semana. Dê para Deus pelo menos um dia. Você tem 7, Deus te deu 7. Olha só como a conta é. Deus te deu 7, você vai viver 6. Você vai para o seu trabalho, você vai para o seu... Dá um dia para Deus. O que o homem faz? Não, nem um dia. Todos os dias são... O que o ser humano fala? Todos os dias são meus. E eu faço... Não tem gente que fala exatamente, eu faço da minha vida o que eu quero. Imagina o Criador ouvindo isso, não é? Porque se os religiosos quiseram botar o dedo no rosto de Jesus, o Senhor não guarda o sábado como deveria, o Senhor não poderia fazer isso nem aquilo. Hoje nós fazemos, né? Nós vemos pessoas fazerem pior. Elas dão o pior para Deus. Algumas até vêm à igreja um único dia, no domingo, né? Uma única vez. Mas elas colocam aquele compromisso como um fardo difícil de ser carregado. Um fardo. Poxa, eu tenho que ir lá. Tá bom, eu vou lá, mas ela chega, ela não se prepara com prazer para aquele dia. Ela não vai na reunião com toda a sua disposição, porque a disposição do domingo depende do que nós fazemos no sábado. Você já reparou isso? Se você, ao sábado, gasta todas as suas energias, por exemplo, você anda 20 quilômetros no sábado, né? Você assiste televisão até tarde da noite, como você vai acordar no domingo? Você não tem disposição. É o melhor para Deus? Não é. Mas
Quantos cristãos não vivem assim? Eles usam o seu sábado até tarde. Aí domingo acordam, tem que ir para a igreja. Não é o mesmo prazer. Perdão. Eles não estão com o mesmo prazer de dar para Deus no domingo aquilo que eles deram para si mesmo no sábado. Olha a fonte do deleite. Olha o que me dá prazer. Né? Tem um filme, é muito antigo, não sei se... dica de filme. Né? Eu não sei onde pode encontrar. Ele chama Carruagens de Fogo. Não sei se vocês já assistiram. Assistiu, era bem novinha. Ele é de 1981, eu acho. Eu era criança. Mas o fundo dele ficou registrado na minha mente. Todo mundo conhece esse filme pelo fundo, que é de Vangelis. Vocês já viram? Esse filme tem esse fundo musical. E conta justamente a história de um rapaz, o protagonista é um cristão, filho de missionários na China. Eu acho que ele tinha até nascido na China. Ele é nascido na China, mas essa história se passa na Inglaterra. E a família dele tem muito temor em dedicar o domingo para Deus. Eles vivem essa paixão de dedicar. Não, o domingo é do Senhor. Tudo que nós fizermos vai ser para Deus. Nada para nós. Tudo para Deus. Nós vamos servir a Deus com a nossa vida toda no domingo. E ele quer ser missionário como pai. Só que ele tem uma habilidade. Ele é um excelente corredor. Ele não é uma pessoa treinada, ele não tinha o sonho de ser um corredor, mas ele corre muito bem, ele é muito veloz. E ele começou a disputar maratonas, mas o sonho dele era ser um missionário como pai, pregar o evangelho. Mas o pai concordou: meu filho, já que você corre assim, você pode ajudar a Inglaterra nas competições, ajudar o nosso país nas competições. E ele foi. Então ele ganhava todas as medalhas. Todas as competições ele tinha medalha. Só que um dia ele chegou numa encruzilhada muito grande. A disputa, a competição era no domingo, mas ele não fazia nada no domingo que não fosse para o Senhor. Então ele disse: eu não vou disputar. O domingo não me pertence, o domingo é do Senhor. E aí a população ficou revoltada com ele. Como? Ele representa a Inglaterra. Eu já não me lembro qual competição que era, mas era uma competição muito importante. Né? A história mostra também um outro personagem. Não vou falar o filme todo, né? Vocês vão ver lá. Esse outro personagem também disputava, também era um grande corredor. Mas esse homem queria... Tudo que ele disputava para ele. Ele tinha o desejo de... Olha como eu sou bom. Ele queria preencher aquele vazio, né, de ter a sua autoestima fortalecida, aumentada pela medalha. Mas o nosso protagonista não. Tudo que ele fazia para a glória de Deus. Ganhar é para a glória de Deus. Porque se eu sou bom nisso que eu faço, é porque Deus me deu pernas assim, me deu condições. Mas quando a competição chegou, caiu no dia de domingo, ele não vou. E a população ficou revoltada, a imprensa. Isso é uma história verídica, aconteceu em 1900 e pouquinho. Foi representada no cinema em 1980, mas é uma história antiga, né? E a população: não, você tem que correr. E ele não cedeu: eu não vou correr. Domingo eu estou na igreja. Domingo é o dia que eu busco a Deus. Esse dia não é dia para competir. Não é dia para trabalhar. Não é um dia para ser vivido para mim. E aí, o rei da Inglaterra, ou príncipe, não me lembro ao certo, ele próprio foi e fez o pedido: você tem que correr, abre uma exceção, só esse dia, abre uma exceção. Eu não vou abrir essa exceção, esse dia é o dia do Senhor. E esse filme, quando você assiste, eu assisti, eu ainda não era convertida. Eu tive um entendimento: poxa, mas como esse rapaz é radical? Poxa, como pode, né? Porque o
O roteirista e o diretor, quando escolheram esse tema, retratar esse tema, eles quiseram mostrar a força de um propósito. Eles escolheram aquela história real para mostrar que quando uma pessoa tem um objetivo e é determinada, porque ele não corre naquele dia, ou algumas coisas acontecem, né? Não vou falar aqui, e a vitória chega para a Inglaterra. Ele se torna um grande vencedor também de uma outra maneira, né? E depois ele se torna um missionário. Aquilo que ele tinha como ideal de servir a Deus como missionário, ele vai para a China. Creio que é a China? Sim, acho que é a China, não é? A senhora assistiu esse filme, Dona Maria? Carruagens de Fogo, muito legal. Ele vai para a China e acontece um grande conflito, uma guerra, né? Ele manda depois a sua família de volta para a Inglaterra e ele fica lá. Ele se torna uma peça fundamental na salvação daquele povo, naquele lugar, né? E ele nunca achou que era um desperdício deixar de correr, deixar de ganhar medalhas para ser um maratonista, para ser um pregador. Como muitas pessoas falam assim, mas puxa, eu sou formado, eu sou estudado, como que eu vou deixar de exercer a minha profissão, ser um médico, ser um embaixador, para ser um pastor? Pois ele pensava exatamente o contrário. Isso aqui não é privilégio. Eu faço isso aqui até o momento ideal de ser, quando Deus me chamar para o campo missionário, né? Então, é muito interessante, porque depois que eu me converti, o filme mudou completamente de significado. E eu falei, poxa, como esse rapaz, né? Como esse homem foi firme na sua decisão, mesmo tendo a Inglaterra contra ele. Ele permaneceu no propósito de adorar a Deus no domingo. Porque hoje é completamente diferente. As pessoas têm assim, uma coisinha de nada. Não, eu já não posso ir à igreja. Eu acordei muito cansado. Eu acordei com uma pontadinha de dor de cabeça. Não posso ir à igreja. Porque o meu filho não quer ir à igreja, também não posso ir à igreja. Olha as desculpas que as pessoas dão. Quem já ouviu aqui desculpas assim, que você fica até com vergonha, não é? Fala, sério? Você não veio à igreja por causa disso? Porque o ar-condicionado da igreja estava um pouco frio e eu decidi, não quero ir. Porque o som me incomodou, eu não quero. Poxa vida. Tem coisas que a gente ouve que você não sei nem o que falar. Você conta de 1 até 10 para, né? Vamos passar então para o próximo versículo. 25 fala: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. O salva-nos agora já mostrava. Aquele era um dia que eles estavam vivendo, que era um dia difícil. Olha só o pedido de livramento. Mas aqui não deixa só claro para a gente que eles viviam um perigo eminente de morte. Deixa também 2 princípios. Primeiro, ele coloca o princípio que a salvação vem em primeiro lugar. Olha só, tem 2 pedidos. Salva-nos e depois prospera-nos. Né? Aqueles que chegam a Deus pedindo simplesmente a libertação de um problema, a prosperidade, a cura, ou seja lá o que for, e desprezam a sua salvação, a salvação da sua alma, negligenciam esse princípio. Olha só, Senhor, salva-nos. Primeiro pedido é o quê? É a salvação. Primeiro eu quero estar bem com Deus. Primeiro eu quero ter certeza que a minha alma está segura com Ele. Depois vem o cumprimento das demais promessas, porque Deus fez inúmeras promessas. Mas a maior de todas as promessas é a promessa da salvação. Se eu tenho desejo que Deus faça isso ou aquilo primeiro e desprezo a salvação, eu sou como os 9 leprosos. Eu só quero a cura do meu corpo. Não importa o que vai acontecer com a minha alma. É aquele entendimento errado
né? Muitas pessoas estão na igreja assim. E às vezes elas chegam assim porque elas ouviram no programa de rádio, de televisão, o que Jesus faz. E claro, nós pregamos, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma a família, e elas chegam e elas só têm esse desejo, elas querem se ver livres do problema, elas não querem compromisso nenhum com Jesus. Mas aqui elas precisam ser ensinadas, que não pode ser assim. Jesus não é o band-aid que vai lá e resolve só aquela dor inicial que a pessoa carrega na vida. Então há uma urgência, você vê que eles estão com uma necessidade muito grande, pela forma que eles falam aqui, a necessidade é extrema. Ó Senhor, né? Você vê que tem aqui um pedido urgente. Salva-nos e salva-nos agora. Nós precisamos entender que a salvação é uma necessidade urgente. Aí você fala assim, mas será que essa salvação não era a salvação só dos inimigos? Não, entenda a salvação aqui no sentido geral. Nós podemos entender esse versículo aqui, que há uma reflexão, né, para a gente levar para a vida, que o nosso maior desejo, o desejo que nós temos que carregar dentro do nosso coração o tempo todo, primeiro é o desejo de salvação da nossa alma. E depois vem todos os demais desejos, né? O evangelho é um evangelho de muitas promessas, mas nós não podemos pegar essas promessas e falar assim, eu vou colocar força para ter essas promessas aqui, e não ter a mesma disposição de buscar pelo Espírito Santo, de buscar pela salvação, né? É nítido quando nós ouvimos o clamor da igreja, quando as pessoas estão orando, por exemplo, pela família. Vocês já viram? Você escuta um barulho e as pessoas oram. Peça agora pela sua cura. Como que as pessoas... Jesus, me cura, eu estou sofrendo. Agora busca pela salvação da sua alma. Elas não veem que essa é a maior necessidade. Elas não colocam essa força. Vamos buscar o Espírito Santo. Tem hora que parece que só o pastor está buscando. E olha que o pastor já tem o Espírito Santo. A pessoa que não tem, não pede. Não dá vontade de tocar a mão e fazer, ei, ora direito, né? Busca direito. Desse jeito você não vai receber o Espírito Santo, né? Mas isso nós fazemos num atendimento particular. Olha, é preciso ter sede. Jesus disse, aquele que tem sede. E a sede nós expressamos quando nós falamos, ó Senhor. Porque o salmista, quando fala, ó Senhor, você fala, ó Senhor. É assim? Não, dá para ouvir a voz aqui. Ó Senhor, ó Senhor. Olha só que diferente, não é? O texto mostra a entonação para a gente. Se escuta a pessoa falando. É bom para a gente até ensinar aqui para quem está buscando o Espírito Santo, para quem está buscando a salvação, né? O 26 fala, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Essa aqui era uma forma que os sacerdotes recebiam as pessoas com os sacrifícios. Antigamente, quando se chegava no tabernáculo, quando se chegava ao templo, os sacerdotes que estavam ali para receber o povo já falavam, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Era uma forma de acolhimento. Olha, vocês estão vindo para buscar Deus? Nós aqui, da casa do Senhor, aqui está dizendo, da casa do Senhor, alguém está chegando e eu estou aqui, estou na casa do Senhor e alguém está vindo para a casa do Senhor. Então nós falamos aqui, seja bendito, seja feliz, você que está chegando à casa de Deus. Então é muito importante saber receber as pessoas que chegam à igreja. Nós buscamos ficar na porta, não é? Nós recebemos com um sorriso, nós apertamos a mão, nem todo mundo gosta de dar as mãos, então hoje a gente, né? Lá no presídio a gente dá o soquinho, não é? Olha, o soco da vitória, então vamos, porque, né? Não pode ter muito contato, mas são formas que nós acolhemos as pessoas, porque quem chega à casa de Deus deve ser acolhido. Esse versículo foi usado também para Jesus, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Lembra que os evangelhos mostram isso, né? Quando Jesus
chega em Jerusalém para o sacrifício, o povo recebe Jesus dessa forma. Por quê? Ali em Jerusalém é como se fosse a casa, toda a casa do Senhor. E eles receberam: bendito o Senhor, vem em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Senhor, e nós o recebemos. Mas aquele acolhimento não foi verdadeiro. Aquele mesmo povo que recebeu Jesus daquela forma, menos de uma semana depois estava fazendo o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Ele não é o nosso rei. Pilatos perguntou: mas eu vou crucificar o vosso rei? Não, ele não é o nosso rei. Mas dias antes eles estavam dizendo o quê? O Senhor veio, Jesus, o Senhor veio em nome de Deus. E nós o recebemos. Mas depois eles: não, que o sangue dele, mas o que eu faço com esse homem inocente? Eu vou crucificar um homem inocente? Que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só. Isso serve para a gente avaliar como é o coração do ser humano. Nós fazemos isso com pessoas de Deus, nós fazemos isso com o próprio Deus. Um dia nós falamos: olha, essa pessoa me ajudou tanto, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é tão sábia, essa pessoa... No outro dia está falando mal dessa pessoa, sendo como o povo de Jerusalém, como o povo de Israel. O 27, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Nós tínhamos condições por nós mesmos de enxergar a luz? Não. É como olhar para o céu. Quando nós levantamos a nossa cabeça e olhamos para o firmamento, todos os astros celestiais imensos, extraordinários, que são muito maiores que a Terra, eles estão lá. Mas por que nós não enxergamos? Os nossos olhos não têm capacidade para enxergar. Saturno está lá no céu com todos os seus anéis maravilhosos. Não sei se você já viu Saturno no telescópio, que é a coisa mais linda. Linda, uma visão para você não esquecer nunca mais da sua vida. Você olha, mas tira o telescópio, cadê Saturno? Parece que ele é uma estrela, é um pontinho, é uma coisinha. Mas coloca o telescópio e você olha, você fica assim babando. Júpiter está lá, que é o maior planeta, não é? Está lá, imenso, imenso. Você olha a olho nu, parece que é uma estrela, você nem identifica que é Júpiter. Não é? Nós aprendemos na escola e você vai vendo a posição dos planetas. Você sabe que ele está lá, porque alguém um dia viu e alguém escreveu e você acredita nisso. Pronto, você acredita. Mas quando você olha no telescópio, que você vê aquela coisa imensa. Então, assim é a glória de Deus. Moisés estava tendo contato com Deus. Moisés estava ali, falando com Deus. Mas Moisés não via a glória de Deus. Mas um dia ele chegou e falou: Senhor, me deixa ver a tua glória. E o que Deus respondeu para ele? Moisés, se você ver a minha glória, você vai morrer. Por quê? Porque o homem não consegue ver. É tanta luz, tanta luz. Então Jesus veio e se tornou o nosso telescópio, a nossa lente para a gente poder ver a Deus. Através de Jesus nós vemos a Deus. Ele reflete essa glória para a gente poder ver. Só que nós precisamos enxergar essa glória todos os dias, porque à medida que nós vamos vendo essa glória, o que acontece conosco? O que o apóstolo Paulo fala que acontece conosco? Nós vamos sendo transformados. É dia a dia sendo transformados. Não é um processo assim, eu vi a glória, fui transformada. É a gata borralheira que se transforma na Cinderela. Não é isso que acontece. Todos os dias nós vemos um pouco dessa glória. O Senhor Jesus vai mostrando. É como se ele fosse, olha mais, o telescópio não é assim? Os grandes telescópios, eles têm um controle.
E naquele controle vai mudando a lente, vai colocando lentes, posições, né? E a pessoa vai vendo cada vez mais, cada vez melhor. E aí nuances que ela não via antes. Bom, se eu olhar a olho nu, eu não estou vendo nada, é como os incrédulos. O incrédulo vê como nós vemos o céu sem o telescópio. O céu, que bonito. Sim. Você fala, porque Deus é maravilhoso. O incrédulo fala, realmente. Você fala, Deus é muito bom. Ele fala, realmente, Deus é bom. Mas, para ele, é só isso, ele não consegue. Mas quem já viu a glória de Deus, a pessoa fala e aquilo está fervendo dentro dela. E quanto mais ela contempla a glória de Deus, mais ela vai sendo o quê? Transformada. De maneira que eu não sou a Núbia do ano passado. Porque se eu contemplei mais a glória de Deus, eu tenho mais da beleza de Jesus. Eu tenho mais do amor dele, eu tenho mais da paciência, mais da sabedoria, mais do discernimento. Eu tenho mais e mais e mais. De maneira que quanto mais alguém contempla a glória de Jesus, ela vai ficando tão parecida com Jesus que quando você conversa com ela, parece que você está conversando com Jesus. Não é o que acontece quando a gente medita na vida de Paulo, por exemplo? Paulo contemplou tanto a glória de Jesus que a gente começa a ver a vida dele e a gente fica, puxa vida, como isso é lindo, eu quero ser assim. É só contemplarmos todo dia, em oração, em jejum, em tempo a sós com Ele. Nós muitas vezes mentimos quando falamos que temos prazer em Deus e não passamos tempo com Ele. Porque muitas vezes nós somos capazes de dedicarmos 1 hora na rede social. Quanto tempo você passou, sei lá, no Instagram, no Facebook? Mas esse mesmo tempo você conseguiu ficar na presença de Deus? Nós medimos prazer, deleite em Deus, contemplação, pelo tempo que nós dedicamos àquilo. Contemplar exige tempo. Você vai se tornar uma boa cozinheira se você se dedicar tempo ao fogão. Você vai se tornar, por exemplo, uma boa escritora se você se dedicar, muito na escrita. Você vai se tornar uma boa musicista. Por que Beethoven, Mozart, Bach, por que eles foram muito, além do talento, claro, eles tinham inteligência, mas por que eles foram tão bons como compositores, como músicos, né? Porque eles passavam horas e horas a fio fazendo aquilo. Porque muitos atletas são extremamente bons no esporte que eles praticam, porque eles ficam ali, eles treinam todos os dias, de domingo a domingo. Se é um jogador de basquete, ele treina arremesso, né? Você vai ver, por exemplo, depoimentos daquele jogador brasileiro que foi o nosso maior cestinha, né? O Oscar. Ele fala que ele treinava 8, 10, 12 horas, assim, só fazer cesta. Ele fazia aquele movimento o tempo todo. Nós só víamos quando ele entrava em quadra e ele acertava o arremesso. Mas antes, nos bastidores da sua vida, existia o quê? Horas e horas a fio treinando. Então nós queremos ter força espiritual, nós queremos ser como Daniel, como José, nós queremos ser como Paulo. Mas e o tempo? E o secreto? E o que acontece antes disso? Vir para uma meditação é uma coisa, eu posso vir aqui e pregar. Mas o tempo que eu passei com Deus, é isso que define como vai ser aquela meditação, como vai ser aquela reunião. É o anterior que define a unção. Aqui tem um outro ponto para a gente analisar, que é o altar e o sacrifício da festa com cordas, né? O que leva ao entendimento. Muitos estudiosos falam que o versículo 24 é uma referência ao sábado, por exemplo, que era um dia de festa para o judeu, era um dia de estar na presença de Deus de forma coletiva,
por causa desse versículo aqui, porque fala do sacrifício, porque fala dessa dedicação a Deus num dia exclusivo. O sacrifício, vamos entender o sacrifício do animal aqui. Para que o ofertante pudesse conduzir a ovelha ou o animal para o sacrifício ali do altar, ele precisava prender aquele animal. O animal não ia sozinho para o sacrifício. Você acha que a ovelha ia ser conduzida assim: olha, ovelhinha, você vai morrer, você vai para o sacrifício, me acompanhe? Você acha que ela ia assim, naturalmente? O que o ofertante tinha que fazer? Ele tinha que prender a ovelhinha e puxar, né? A única ovelha que foi muda completamente e voluntária para o sacrifício foi o Senhor Jesus. Ele foi essa ovelha que Isaías fala. Ele se apresentou voluntariamente, ele deu os passos, né? Lembra que ele chegou lá no Getsemane com suas próprias pernas. Ele sabia que os soldados iam ali e ele estava ali. Os soldados foram prender os seus discípulos e ele não. Aqui, ó, entregou as mãos. Sou eu, vocês querem a mim. Sou eu, estou aqui. Mas não acontece. Não tem nenhuma outra ovelha que vai para o sacrifício assim. Ei, eu estou aqui, não pode contar comigo. Não, tem que prender, né? Ontem mesmo na reunião nós fomos lembradas, todos nós, né? Somos constantemente lembrados que nós somos essa oferta. Então, é preciso amarrar a oferta. Além dela ser conduzida, amarrada, quando chegava lá no altar, ela tinha que ficar presa ali ao altar, porque senão, enquanto o sacerdote ia se preparar para matar, o que ela fazia? Ela se mandava, claro. Não quero, imagina. No fundo, ela está entendendo um pouquinho do que está se passando ali, não é? E como nós. A nossa vida é um constante sacrifício. Nós sacrificamos 20 anos, 30 anos. As que têm mais idade já passou dos 30. E todo dia você tem que se atar ao altar para continuar no sacrifício. Porque a nossa carne vai querer fugir do sacrifício. Quando nós formos empurradas para um grande sacrifício, a gente vai querer dar um jeitinho. Peraí, tá vindo um deserto ali, tá vindo um grande sacrifício. Deixa eu tentar sair desse deserto, deixa eu falar isso, deixa eu falar aquilo. Quem é que vai como ovelha muda para o sacrifício? Olhe para o seu passado. Quantas coisas você já fez para fugir do sacrifício? Para livrar sua pele do sacrifício? E o diabo sabe que é assim. Tanto sabe que ele ofereceu para Jesus meios para se livrar do sacrifício. Não é? Tanto lá no deserto, o diabo foi: olha, você pode ter pão na hora que você quiser, você não precisa ficar aqui assim. Você pode transformar pedras em pães. Mas Jesus se recusou. Ele não usou o poder dele para se livrar do sacrifício. Quando ele estava na cruz, os homens que passaram ali falaram: ele não dizia ser filho de Deus? Então agora o filho de Deus desce da cruz. Ou seja, foge do sacrifício. Antes da cruz, o próprio Pedro falou: não, Senhor, não faça isso consigo mesmo. Então, a natureza humana vai sempre querer correr do preço do sacrifício. E quem é que se amarra? Porque eu não posso te amarrar. Não posso, seu marido também não pode te amarrar. Você voluntariamente. Nós fazemos como Jesus. Nós nos amarramos. Será que nós estamos realmente presas ao altar do sacrifício? Será que nós estamos atadas às pontas do altar? Ou nós fugimos disso, né? Nós precisamos viver esse sacrifício de todos os dias. Não esteja amarrado às pessoas. A ovelha, quando chegava a hora do sacrifício, ela estava amarrada ao altar. Ela era sacrificada no altar.
Se você estiver amarrado às pessoas, à instituição, a sua oferta vai ser para as pessoas e para a instituição. A nossa oferta não é para a instituição, a nossa oferta é para o Senhor Jesus. Sacrificar no altar certo faz a gente ter a perspectiva de resposta de onde nós sacrificamos. A minha resposta foi no altar de Deus, então a minha oferta foi no altar de Deus, então a minha resposta virá do altar de Deus. Eu não sacrifiquei no altar marido, eu não sacrifiquei no altar filho, eu não sacrifiquei no altar amizade, eu não sacrifiquei no altar bispo, no altar regional, no altar igreja universal, eu sacrifiquei no altar do Senhor. Então a minha resposta vem dele, né? Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Não tem nada mais precioso do que você poder chamar Deus de seu Deus. Tu és o meu Deus. O meu aqui é um pronome pessoal, não é? É um pronome que define, olha, o Senhor pode ser Deus da Igreja Universal, o Senhor pode ser o Deus do Bispo Macedo, mas eu tenho uma relação pessoal com o Senhor e com o Senhor eu resolvo todas as minhas questões. Tu és o meu Deus. Eu tenho um relacionamento íntimo contigo. Eu sei que o Senhor é o Deus do meu marido, eu sei que o Senhor é o Deus da minha grande amiga, minha melhor amiga, mas antes de tudo, nós temos um relacionamento. E quando eu tenho esse relacionamento íntimo e acontece qualquer coisa, eu resolvo com Deus. Com Deus. Quem tem relacionamento com Deus sabe resolver suas questões com Deus. Quem não tem, não sabe esperar o tempo, não sabe dormir quando alguma coisa ficou mal esclarecida. Não, porque eu tenho que esclarecer, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que me defender, porque eu tenho que justificar. No fundo, não existe esse relacionamento. Meu Deus, não existe. Tu és Deus. Pode existir isso? Eu sei que o Senhor é Deus, mas o meu Deus não existe. Por isso que há preocupação, há ansiedades, há medo do futuro, do que vai acontecer, para onde eu vou. Quando existe o relacionamento pessoal, acabam-se todas as incertezas. E era assim que Jesus tratava, não é? O Pai, o meu Pai, o meu Deus. A única vez que ele usou no plural foi na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, porque ele estava ensinando os discípulos. Mas quando ele estava a sós, ele tinha um relacionamento. O meu Pai, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a vida começa com esse louvor, com esse reconhecimento, com essa gratidão de quem é Deus, de como Ele age, né? De como Ele faz a sua vontade. Ela começa assim e termina assim. Porque não foi assim que o Salmo começou? E é assim que ele terminou, né? Olha aqui como é lindo, né? Nós vemos lá no primeiro versículo o convite ao louvor, ao reconhecimento de como Deus é bom, e Ele é bom todo o tempo, né? Ele é bom quando cura, Ele é bom quando Ele deixa morrer, Ele é bom quando Ele dá o livramento de um problema, mas quando Ele permite o problema, né? Ele é bom quando a gente ganha, Ele é bom quando a gente perde, e todos os dias Ele deve ser louvado, porque a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre, né? Então, vou terminar aqui. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e ative todas as notificações para que assim que suba um novo vídeo, você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estaremos postando vídeos aqui que vão ajudar você. Vamos começar essa série de meditação do livro de Salmos. Todo dia uma meditação do livro de Salmos.
para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, se esse vídeo te ajudar, compartilhe ele com quem você conhece, envie nos seus grupos do WhatsApp, abençoe a outras pessoas, assim como você será com certeza abençoado com esse vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração às 18 horas. Então, hoje, às 18 horas, vai subir um vídeo, uma oração, onde nós estaremos intercedendo a Deus em favor da sua vida. Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Você pode deixar aqui os nomes para quem você deseja dedicar essa oração. E hoje, às 18 horas, eu convido você a orar conosco. Vai subir um vídeo, uma oração, e será incluído nessa oração todos os pedidos e nomes que serão colocados aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que serão abençoados com esta mensagem, com esta meditação, assim como você foi abençoado. Fortaleça a fé de outras pessoas, assim como a sua fé foi fortalecida através dessa meditação, desse devocional da palavra de Deus. Então, compartilhe. Vamos semear essa palavra para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.